Então, o epsilon relativo, se você somar 1 mais que é dado por essa expressão aí, você obtém aí de forma... Vou botar dessa forma aqui. Pode botar a seguinte relação conhecida na forma da relação de Clausius-Mossotti conhecida, tá certo? Vou botar assim. Epsilon R menos 1 sobre epsilon R mais 2. Essa é a relação real que a gente obtém, certo? Igual a N vezes a polarizabilidade sobre 3, né? Ou seja, se eu combino minha permissividade de um material qualquer, certo? Linear, né? Dessa forma, eu tenho uma relação proporcional à densidade de polos, certo? Né? Se eu medir isso aqui, eu tenho, e souber a densidade de polos, por exemplo, do material, se eu meço no laboratório, eu tenho uma relação microscópica importante que eu posso medir, que é a polarizabilidade, né? Certo? Por exemplo, né? Se você tem um material em que os dipolos, a densidade é baixa, ou seja, um gás, né? Certo? Um gás de dipolos, né? Gases, moléculas separadas, né? Distantes. Então, se você tem um gás, o epsilon é muito próximo de 1, tá certo? Né? A permissividade relativa não é muito diferente do vácuo, certo? Então, epsilon R é mais ou menos igual a 1, próximo, né? Ou seja, se eu fizer essa aproximação aqui embaixo, isso aqui dá 3, né? Se eu passo para lá, cancelo, você tem então o epsilon R é aproximadamente 1 mais N vezes isso aqui, vezes a polarizabilidade molecular, né? Então, se eu calculo a polarizabilidade molecular de um gás, eu tenho a permissividade elétrica. Basta multiplicar por N e somar 1, certo? Tá? Se você tem um sólido com alta densidade, tá certo? Em que o epsilon é muito grande, né? Você tem aí se o epsilon R é muito grande, né? Você tem aproximadamente, certo? Se o epsilon R é muito grande, isso aqui é epsilon R, né? Você tem epsilon R menos 1 da epsilon R, epsilon R mais 2 é epsilon R de novo, isso aqui dá 1, igual a N eta, aproximadamente, né? Sobre 3, certo? Relação que a gente obtém é o quê? A polarizabilidade molecular de um sólido, né, altamente, com epsilon muito grande, é 3 sobre a densidade, né? Certo? Isso aqui a gente obtém, constante. Só depende da densidade, né? Vou fazer um exemplo rápido aqui, certo? Vamos ver qual é a polarizabilidade, só para vocês terem ideia do conceito, né? De um átomo esférico, certo? De um átomo esférico. Vou fazer um modelo simples aqui. Tá? Então você tem aí suponha que você tem uma nuvem eletrônica, tá certo? Rodeando um núcleo, né? Com carga Q, certo? Né? Então, em torno do núcleo, você tem uma nuvem eletrônica distribuída, com carga distribuída, e a carga total dessa nuvem eletrônica, digamos que o raio desse átomo seja um raio de Bohr, mais ou menos, vamos dizer que é um hidrogênio, tá certo? Chamar de A. Densidade a densidade ρ, né? É menos Q, que é a carga da nuvem,
sobre o volume, né, que é 4 terços de π3, tá certo? Tá? Pergunta é, se eu aplicar um campo nessa nuvem, tá certo? Qual vai ser o dipolo induzido? Né? Ora, se eu aplicar um campo, digamos, um campo para cá, né, a carga positiva vai se deslocar, né, em relação à carga negativa. Então, admitindo que não haja distorção na nuvem, né, então eu vou ter aqui uma situação. Posso copiar, né? Ele não foi, não. Peraí. Deixa eu fazer aqui, peraí. Copy. Botar em outro lugar. Acho que vai ser isso aqui. Paste. Pronto, botar em outro lugar. Ok? Para cá. Então temos aqui o nossa nova situação, certo? Está o centro, né? Está mais ou menos aqui. Então, o centro, aí você não tem um próton, se for um hidrogênio, né? Tá. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá aqui, né? Você tem esse deslocamento aí, tá certo? Sendo de carga deslocado, né? Então, aqui está a carga positiva e aqui está o centro de carga negativa, tá certo? É só desenhar aqui. Ora, então, existe um campo elétrico dessa distribuição de carga, né? O centro de carga negativa exerce uma força elétrica sobre essa carga Q, né, que equilibra o campo externo. Né? O campo externo produz uma força que afasta a carga positiva do centro negativo, né? É externa, a força externa, né? Para cima, que é Q vezes o campo externo, certo? E essa distribuição de carga puxa para baixo a carga positiva, né? Então a força interna é para baixo, eu não vou botar sinal aqui não, só, a gente sabe que é para baixo, né? É o campo dessa distribuição, certo? Sobre essa carga, vou dizer que essa separação aqui seja D, né? Vezes essa carga, né? É Q vezes E interno. Quem é o campo interno dessa distribuição de carga, dessa nuvem, né? O campo interno é o campo dessa distribuição de carga. O campo interno é densidade, isso é resultado aí, teoria eletromagnética. Densidade de carga, né, ρ, da carga negativa, vezes a distância D, sobre 3 ε0, porque isso está imerso no vácuo, certo? Isso é o campo de uma esfera uniformemente carregada dentro, né? Aumenta linearmente, depois cai com o inverso para a distância. Então, numa distância D, aumentou até ρd sobre 3 ε0, certo? Então, você tem o campo interno, então você tem, igualando essas forças, você tem aí Q, campo externo, igual a força interna, que é Q vezes A interno, que vai dar QD, né? Sobre 3 ε0, ρ interno, né? Certo? Daí, o que eu estou querendo aqui mesmo, hein? Esse aqui é o meu momento de polo, né? Deixa eu ver, errei alguma coisa aqui. Não, acho que está certo. Isso aqui é o momento de polo, tá certo? P, né? Induzido. Então, isso aqui vai ser P igual a 3 ε0 sobre ρ interno, né? Observe, o sinal não vai aparecer aqui, tá certo? Não tem nenhum sinal, porque eu já levei em consideração isso aí. 3 ε0 sobre ρ interno, que é externo. Esse é o momento de polo induzido, certo? Que é ρ interno? É Q sobre volume, né? Então, P vai ser 3, vai ser ε0, 3 sobre 4 terços, aliás, desculpa, Q, né? Sobre 4 terços de